are the God who was, who is, and is to come. Dimake eloko moko ezosalema na mabota na biso. Alléluia. Tobandeki koloba tina na koma tokobebisa bakondamnation familiale. Alobaki ke chaque famille olinga te eza na likambo ta mosu moko ta mosu mibale oyo ekondanaka libota na yo. Condamnation eza nini? Eza eloko bato ebele na libota na yo bazobunda na babima mais eza neti kaka nguya moko ezozongisa bango kaka. Alléluia. Condamnation eza eloko oyo basambisi moto bakondane ye. Donc eza neti kaka na zwi 7 heures na beti na libaya na beti ta na condamné yango. Est-ce que ce comprend les gars? Amen. Qui ma forme ebele ya ba condamnation eza na ba famille na biso. Amen. Eza na ba famille eza na condamnation ya esclavagisme. Amen. La famille mosusu eza na condamnation ya liwa. La famille mosusu tem outras famílias. Condamnation. Condenação. Il y a pauvreté. De pobreza. Alléluia. Amém. É que vamos falar um pouco hoje para a gente chorar. Nós vamos meditar. Estou meditando. Essa é uma situação bem como ela bate. Há tanta situação que chegou na vida das pessoas. Bate bacana E eles não imaginaram isso. Muito antimate na vida. A pessoa não aceitou isso na vida dele. Mas por na cozanga. Mas pela falta. Por na pobreza. Pela pobreza. Tu sabe que a a pessoa faz alguma coisa que não queria. Quantos casamentos foram derrubados através de pobreza? Talvez o homem viajou. E aonde ele foi? Ele amava sua mulher. Ama seus filhos. Mas para onde ele foi? Ele lutou de todo jeito. De todo jeito. Ele fez de todo jeito. E não está conseguindo. Não conseguia enviar algo para a família. Nem consegue convidar a família para estar junto com ele. Aleluia. No fim de tudo, vai pegar outra mulher. Aí o casamento acaba. Est-ce que você compreende? Entendeu? Pobreza separou muitos lares. Pobreza destruiu tantas famílias. Pobreza espalhou tantas famílias. Nós devemos começar a orar. Por onde há condenação de pobreza, muitos vão chegar antes que as pessoas saibam. Sabe onde há pobreza nasce muito um coração maldoso? Tantas famílias amadas. Não havia entendimento. Aleluia. Mas uma pessoa quando pegou os olhos de todas as pessoas, aí olham nele. Coitadinho talvez também tem mulher, tem filhos. Ele tem carga. Mas toda a família, já que estão condenados em pobreza, todos os olhos vão olhar aquela pessoa. Se ele não ajudar, vão odiar ele. Não oferece. A mulher dele é muito ruim. A mulher dele que não deixa. Ele não oferece. Ele tem o dinheiro maldoso. Ele é o coração malvado. Mas talvez um pouco que ele tem. Tem também mulher. Tem seus filhos. Tem seus projetos. Mas aonde há pobreza, podem odiar a pessoa em vão. Aleluia. Amém. Vão odiar a pessoa em vão. Por quê? Pobreza. Aleluia. Por isso, hoje quero falar sobre algumas coisas que levou pobreza sobre nossas famílias. E a gente chorar. Eu acho que já falei a primeira coisa. Tantas famílias estão condenadas em pobreza.
Se um membro da família foi procurar dinheiro em lugar oculto, aí ele sacrificou todo o bem da família. Toda a família vai estar em sofrimento, mas ele tem dinheiro. Quer dizer, sacrificou a família em pobreza para ele ter dinheiro. Muitas famílias nós vimos isso. Ele entrou em lugares ocultos e ele compra carros e ele constrói casas e toda a família lá em sofrimento. Quer dizer que ele fez o pacto. Ele fez aliança com o mundo oculto para oferecer toda a bondade de família. E ele tem, mas a família fica em sofrimento. Aleluia. Por isso dizemos toda a aliança que foi feita na sua família, sabendo como não, está quebrada em nome de Jesus. Aleluia. Está quebrada em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Outra causa que eu quero falar hoje para a gente orar. A pobreza chegou muito na vida das pessoas. Nas famílias. É a falta de desenvolver a oferta que Deus te deu. O talento. Aleluia. Meu amado, pode te amaldiçoar a família. Tua família pode ser pobre. Mas eu quero te dizer, nenhum feiticeiro pode pegar o talento que Deus te deu. Eu pensei que você vai dizer amém. Nenhum bruxo da família pode tirar o talento que você tem. Como estamos aqui, cada um tem pelo menos um talento ou dois talentos. Hoje eu vou te dizer um segredo. Não esqueça isso. Como você está aí, você tem uma coisa, o que você sabe fazer, e através daquela coisa você pode desenvolver-te e sua família também enriquecer. Amém. Através de talento que você tem, na Bíblia Jesus deu história de talentos. Está em Mateus chapitre 25. Está em Mateus capítulo 25. Não vamos ler, começou em 13, é muita história. Mateus chapitre 25. Vamos ler Mateus 25. Aleluia. Amém. Versets. Vamos ler só alguns versículos. Vamos ler porque não estamos pressados. Mateus chapitre 25. Mateus capítulo 25. Vamos começar em 16. Mateus chapitre 25. Capítulo 25. Vamos começar em 16. Mateus 25, 16. Assim é a palavra do Senhor. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo. Hein? 12. O noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eu não sei quem vocês são. Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. 15. E lhe deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas, e outro ao segundo deu 200, e ao terceiro deu 100. Então foi viajar. 16. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócio com o dinheiro e conseguiu outras 500 moedas. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. 19. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez uma acerta com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500
mais 500, dizendo: o Senhor me deu 500 moedas. Veja, aqui está mais 500 que eu ganhei. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha, festeja comigo. Então o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: o Senhor me deu 200 moedas. Veja, aqui está mais 200, consegui ganhar. Parabéns. Muito bem. Empregado bom e fiel, disse patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muitos. Venha festejar comigo. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: eu sei que o Senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado mau e preguiçoso. Preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colhe onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso você devia ter depositado o meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse, o receberia com juros. Amém. Amém. Eu quero interpeller le comment. Hoje eu vou te lembrar uma coisa. Pauvreté e samabé. Pobreza é muito ruim. Famille belé baza condamné na pauvreté. Muitas famílias são condenadas em pobreza. Mas eu e você, eu vou te lembrar. A ta famille não é condamnée na pauvreté. Mesmo a minha família está condenada em pobreza. A ta famille não é condamnée na pauvreté. Mesmo a sua família está condenada em pobreza. Mas tem outras coisas que feitiçaria da família não pode fazer. O talento que Deus te deu, nenhuma pessoa pode receber de ti. O talento que Deus te deu, nenhuma feitiçaria da família pode receber de você. Jesus deu a ilustração de rei que estava viajando e o chefe dividiu o talento. Hoje eu vou te lembrar. É talento que Deus te deu. Você pode derrubar a pobreza na sua vida e na sua família. Mas muitas pessoas, Deus lhe deu talento, ele tem talento e ele enterra. Deus lhe deu talento, além de ele multiplicar, além de ele multiplicar para abençoá-lo e toda a sua família, e ele pega aquela talento e ele vai negligenciar. Hoje eu vou te dizer, há pessoas, eles estão bem na vida, ele não foi na faculdade, entendeu? Ele nem teve diploma, mas talento, só um talento Deus lhe deu, e ele multiplica, e ele vai dar valor e vai ser milionário. Eu não vou citar seus nomes. Tem gente que estão bem na vida através de jogar bola. Futebol. Não tem diploma. Foi nascido numa família pobre. Aleluia. Amém. Eu conheço um homem. Eu amo ele muito. Ele joga bola. A história dele me deu uma boa raiva santa. Me motiva. Ele disse: foi nascido numa família pobre. A sua mãe pobre. O seu pai pobre. O seu pai bebia. Mas era pobre. Uma coisa que ele disse: já que éramos tão pobres, um dia eu disse ao meu pai: olha a casa que nós vivíamos, casa de pessoas de pobre, pobreza. Aí disse ao seu pai: papá, um dia eu vou ter dinheiro, vou comprar casas grandes, bonitas. O pai dele não acreditou. Disse: meu filho, nós que somos pobres. Como? Aleluia. Uma coisa que eu me lembro dele, um dia disse: hoje construir grandes casas. Eu disse ao meu pai que eu vou construir casas. Hoje eu construí casas, mas meu pai já morreu. Ele não viu casas. Esse homem tem casas de muito dinheiro.
ba hotel ya luxe Casas luxuosas na mboka na ye no seu país, na ba mboka ebele em vários países. multimillionnaire Multimilionário. dernièrement nazotala na internet Há pouco estou vendo na internet, asobi montre ya 2 millions de dollars ele comprou um relógio de 12 milhões de dólares. omoni tu montre oyo Tá vendo esse relógiozinho? Hein? ata na boaki ololelo na ba internet Mesmo se eu jogar, não vou chorar. mais montre ya 2 millions Mas um relógio de 12 milhões. apesi mwasi ne cadeau Deu oferta para a mulher dela. ya 10 millions 10 milhões. na buta na pasi Mas ele foi nascido em sofrimento. abota na pasi Nasceu em sofrimento, na pasi cresceu em sofrimento. nini esali différence Mas o que é que fez diferença? tala na ye O seu talento. ntango akomprena Quando ele entendeu naza na que tala eu tenho talento, asakana te ele não brincou. amipesa Ele se entregou. anégligea te Ele não negligenciou. yokana biso ya Ou se vou te dizer, okangaka suki vocês sabem fazer tranças. suki wane kopapula Aquelas tranças vão se abençoar. otekaka Você vende. oteka wane kopapula Aquelas vendas vão te abençoar. oyo mokili oyo yebi wana Um pouco que você sabe, nzambe akosalela Deus pode utilizar. elongola famille na pauvre Tira toda a família em pobreza. elongi na Sabe, yebisami hoje eu vou te dizer. lelo Hoje, mokili o mundo, olinga coerendo como não, bato todas as nyonso pessoas babengami te bazala bapatron ya nini não são chamados de ser patrões, não sei lá do quê. bakende bauniversité bazwa baplome ebelebele Eles na faculdade terem muitos diplomas. amo mabe te Não é muito ruim. so olingaka otata Se você gosta de estudar como eu, sangisi maplome ebele vamos juntar todas as ça diplomas dépend ndoto moto aza nango segundo o seu que você tem. mais talent oza Mas nango o talento que você tem, kozala moke seja pouco, mais soki ovalorize se você valorizar, ekolongola famille nango pode tirar sua família em pobreza. est-ce que ozokombani Será que você napeso exemple Vou te dar um exemplo. osi omona versas Você viu Versace? amen aza mutu Ele é uma pessoa. mosala nini O trabalho dele era o quê? tailleur Costureiro. yebisanga tailleur Diga pra mim, costureiro. kotonga kaka Ele costurava. kotonga kaka Costurava. atongelanga na ye Ele costura sua roupa etekami e vai ser vendida. komona O eke nome dele foi. lelo Hoje, ntabongo ele é rico. bato ebeli na kotanga bakomona bango Muitas pessoas nem conhecem o seu. bilamba moni tolata oyo entele 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 Ah, não, onde que é esse? baza bacouturier São costureiros. na mashini ka ndenge otongaka Só na máquina como você costura. ye batonga Ele também costurava. mais Mas, ayebi eloko moko ele sabe uma coisa. fona développer tala na Vou ter que desenvolver o meu talento. est-ce que ozokomani ngai te tala o nzambe apesi O talento que Deus me fona deu, développer vou ter que desenvolver. nakolisa yango Vai crescer. zela tala oyo Esse talento, ye bato ebeli bazota na peru meu irmão, muitas pessoas estão saindo no Peru, bazota na colombie estão saindo na Colômbia, bazoya estão awa vindo aqui no Brasil, basupa mituka estão comprando carros. basuma baza na mituka te Você não é pessoa de Brasil, conhece que tem carros? Aqueles peruanos têm carros, bacolombiano baza na mituka aqueles colombianos têm carros, bazotonga bandako na estão mituka construindo casas lá Não na sai. eles. Em que? Costurando. est-ce que ozokomani Será que você me entendeu? ntango yo ozolala Quando pongi você está dormindo, ele está costurando. ntango ozokose distrait na makambo pamba Quando você está se distraindo, ele está costurando. ntango ozodistrait na basula pamba ezali Quando na você se distrai em conversa, ele está descosturando. est-ce que ozokomani Será que você me entendeu? corona ebeta biso O awa coronavírus bateu todos nós. baresone Eles pensaram, nini o que é tokoteka que vamos vender? bakoti na bamaske Entraram em máscaras, costurando máscaras. tala liboke ya bamaske Olha máscaras, venda. biso corona ye Mas hoje nós vemos corona. tolala Ah, vamos dormir. tosasu makambo ebeti Não vamos fazer nada. tolala Vamos dormir. makambo ebeti Tudo. lamuka Acorde! tala oza O nango talento que você ekolongola tem pauvreté pode tirar a pobreza. tala oza O nango talento que você tem ezobimisa famille pode tirar toda a sua tala família. oza O talento que nango você tem ekokweyisa condamnation ya pode derrubar a condenação da sua família. est-ce que ozokomani Será que você me entendeu? toza na mokili oyo Estamos nesse mundo. nzambe Deus. akosala nyonso te mpo na Ele biso não vai fazer tudo para nós. nakanisi oloba Eu pensei que você ia falar mesmo. ezala makambo mosusu Tem outras coisas. nzambe akosala mpo na yo te Deus não vai fazer para você. nzambe akosala mpo na ngai Deus não te vai fazer para mim. nzambe asi apesi Deus já te deu. bamoso oza na tala moko Outros têm um talento, bamoso tala mibale outros dois talentos. ezodependre Está dependendo ndenge nini okosalela de que jeito você vai ndenge utilizar. okoexploite yango Do que jeito você vai desenvolver. okoentretenir yango Você vai tratar isso. na nzela nango Através disso, okolongola você famille pode tirar toda a sua família. nana sokomali ngai Quem me entendeu? bato ebele Tantas pessoas. ozoluka mbongo Está limata procurando um dinheiro fora. me nzambe atya mboka Mas Deus colocou dinheiro dentro de você. oza mboko Você é dinheiro. na nzela na É yo através de você. eloko moke oyebi kosala Pouca coisa você sabe fazer.
pode te dar dinheiro. Aleluia. Amém. E o ícone musala. Quando você aprendeu um trabalho, isso não trouxe a ícone que musala. outra pessoa aprendeu um trabalho. Aqui na filho moko, Eu fui numa cidade, na kuta na couple moko, me encontrei com um casal, couple wana, e esse casal, mwana mosi, a menina, ataki mwana mosi atanga na bisika buta. ela estudou por onde ele saiu. Mais na mboka bisika bakendaki, Mas no país por onde eles foram, musala ezala ki não passe. não tinha trabalho. Musala passe. Trabalho muito difícil. Mobala zuluka musala, O homem procurava trabalho, moça zuluka musala. a mulher também procurava Zuluka trabalho. musala, O homem procurava, bazozo a ate. mulher também procurava. Quando fui visitá-los, a gente conversava sobre conversávamos. Mwana mosi na bisinga. Aí a menina me disse, Na mboka bisika na uta. eu por onde eu saí, Na bandosala musala bu. eu fazia esse tipo de trabalho. Sabe na bandosala? Que trabalho que você fazia? Aí kola enfermagem para enfermeira. Ela aprendeu enfermagem. Quando a mboka bisika bazala. Aí no país onde eles estavam, Musala passe. o trabalho era difícil. Aleluia. Na bisika ya. Aí eu disse para ele, irmã, Oye kola pensa. você aprendeu mesmo por si? Oye kola Eu pensa. aprendi mesmo. Ah, onde nos sala te? Mas como você não está trabalhando? Papa, Aqui trabalho difícil. Biso ao balinga biso na musala te. Aqui não quer a gente no trabalho. Na bipola ni. Eu disse, por quê? Bango. Eles. Bazana racisme mingi. Ele tem muito racismo. Alinga biso te. Ele não gosta da gente. Na biaka. Eu disse, vem cá. Lobby. Amanhã, Ngalo tukutamu. eu e você vamos andar. Tukutamu na vida. Vamos andar aqui na cidade. Papa. Papai. Mas não nunca musala. Já procurei trabalho? Na sua na Não consegui. Eu disse, vamos procurar trabalho. Kendo kulto bungama bien. Prepara-se muito bem. Mikanda no ezali. Tem documento aí? O ezali papa. Não tem, papai. Só mikanda. Pega documento. Akosa mikanda. Põe ver pegar documento. Asi akumba kutu mikanda no kineti. Já dobrou documentos Kama yelinga. quando trouxe para mim. Na biaya. Eu disse, irmã, O mikanda. esse documento. Pai, eu tô Papai. aqui Você que está vendo. Pai. Você que está ligando isso. Pai, eu tô aqui para Você está ligando Na isso. fogo na zona. Na Nesse país quem vai... Não tem nenhum Eu olhei para ela, nossa, me dá Nós documentos. vamos Peguei, preparei muito bem. Nabi, eu lá na chapa. Eu disse, vai dormir no meu quarto. Bisiga vou pesquisar lá. Aonde você der para dormir? Lobby. Amanhã. Galo troco. Hoje você não procura trabalho. Vai na. Pai, isso não é casado. Papá. Pai, isso não é casado. Papá. Amanhã a gente vai. Vamos correr lá andar. O seguinte dia, Você lá tá aqui. eu disse, vista bem. Na penalidade. Eu também vesti. Na tia cravata. Coloquei cavalo. Ok, né? Vamos. Na hospital. Nos hospitais. Ok. Fomos. Nabi, o app ressources humaines. Ressources Em humaines. cursos humanos, cadê? Tá com nada. Tá aí. Entrei. Nabi, olha. Eu disse, esse, Sobrinha na minha. minha sobrinha. A última mboga bisiga para bagalangue olho. Ele sabe, eu saí do país onde não falo essa língua, Na tanque. mas ele estudou. Só que vou pensar no sala. Se você não vai lhe dar trabalho, Vou pensar da estágio. lhe dê estágio. A sala estágio. Vai fazer estágio. Vou morar no sala. Você vai ver trabalho. Tá linda. Olharam, né? Oi, a sala agora. Mas ele viveu. Ele tá na casa. Você ela vive aqui. Vamos pôr aí até. Mas por que ela não veio? Colanda wana tem. Não liga isso. Aí na ele. Eu vi, Na seguir no eu serviço. vou pedir serviço. A sala tá Se estágio. ele fez, faça para mim no estágio. Colombo wana. Saímos aí. Que bisiga no Fomos em outro lugar. Tá morando presque 8.9. Andamos 8 ou 9. Tô zogue na bisu. Voltamos em casa. Nabi, só sai para na bisu. Nós fazemos a nossa parte. Zambi. Mas Deus A coçar. vai fazer. Na lali. 2 jours. Dormir 2 dias, 3 jours. 3 dias, 4 jours. 4 dias. Segui na zonga na ngana ville na Eu ngamusu. tinha que voltar noutra minha cidade. Nabi nzamba zana. Eu disse, Deus está contigo. Ai pai. Papai. Não te compreender o culto. Eu vi, fui preencher. Não te compreender. Eu saí preencher. Só que babê que tá aí. Aí se ele me chamarem, Tá ok. eu vou. Onde eu preencher o Sai preencher. Papa, me sabe um pouco, cara. Esse é o trabalho. Nabi, problema é Isso não assim. tem problema. Onde eu preencher? Você saiu preencher. Ela liga bisica e eu ia pular. Mas eu quero, onde você aprende? Olha que sabe que tá morando na classe. Você passa o seu tempo na escola. Você na mão, sabe? Você vai fazer seu trabalho. É, pai, te cara. Papai, deixa. Yaya, Meu mano, na voyagem, eu viajei. après 2 semaines, Depois de 2 a semanas, Bengai. chamaram ela. Ela usou na Você estágio. está como esse A estágio? sala estágio. Ela fez estágio. Après 45 jours, Depois de 45 dias, signé contrat. ele assinou o contrato. Lelo na sua sabe. Hoje eu estou vos falar. Como infirmière-chef. Ela é Infirmière pour contact département mobimba. enfermeira-chefe. La seule noire na ville wana azana musala madame Isaïe. A única preta que tem bom trabalho naquela cidade é ela. Só só bem na gai. Se ela está me ligando, Papa usa Moïse. papai, você é Moisés. Na sua lala na likabu na gai. Eu estou dormindo com meu... Na sua kufa nzala na likabu na gai. Estou morrendo aqui com a... Do só que yote, Se não fosse você,
Não sabe, não sei. Infirmière chef. Ela é enfermeira-chefe. Você pode dizer, meu irmão, nas nossas vidas, outra pessoa, para ele valorizar o que você tem, você mesmo deve valorizar. Será que entendeu? Outra pessoa, para valorizar o seu talento, você mesmo deve valorizar isso. Você sabe traçar, você traça bem. Ah, não sei cantar, eu canto bem. Eu sei vender, eu vendo bem. Só em minhas vendas, em minha sabedoria, no trabalho que eu sei, eu não vou fazer brincadeira. Entendeu? Será que entendeu? Eu, como você não me vê aqui, eu não fiz pedagogia, mas a graça que eu tenho de conhecer línguas, como eu falo francês, falo inglês, falo português, essa graça, eu abri gabinete lá no centro. Amém. Amém. A minha empresa tem CNPJ. Por quê? Pouco talento que eu tenho, não vou dormir, eu vou desenvolver. E agora, se não fosse corona, já ia chegar longe. O pouco que você sabe, desenvolve. Não faça brincadeira. A pessoa que está perto de ti, para acreditar isso, você não deve acreditar. Eu não sou você. Você não sou eu. Se ele tem dois talentos, eu sou aquele único. Vou olhar. Eu que vou desenvolver. Eu que vou fazer crescer. Ele pode me fazer rico. Pode fazer rico a minha família. Você me entendeu, meu irmão? Estamos nesse mundo. Vou te dizer um segredo. Cada país que você vai, se você não se conhecer, você vai fazer todas as coisas como todas as pessoas. Mas se você se conhece, eu tenho meu talento. Eu tenho meu talento. Esse talento que você tem pode te abençoar, meu mano. Quem me entendeu? Pode te abençoar. Mas outros não mesmo. No lugar olhando. Abra os olhos. Olha a si mesmo. Olha o que Deus te deu. Qual o verbo que Deus te deu? O que você sabe fazer? Falou, não sabe muito costurar. Amém? Fazer a sua empresa. Será que você vai ser patrão na sua empresa? Você também tem que ser um CNPJ. E tem também pessoas que trabalham por você. Será que você me entende? Mas se você não desenvolver isso, você vai costurar duas. Chega. Esse. Costura também nesse país. Não. Está esperando costurar onde? Lá no céu. Em todo lugar que você vai estar, você pode desenvolver o seu talento. Aquele seu talento. Você fazer ele crescer. Fazer ele crescer. Fazer ele crescer. Pode tirar toda a sua família em sofrimento, meu irmão. Será que você me entende? Muitas pessoas. José, ele foi rei. Não é porque ele estudou. Será que você me entendeu? José, ele foi rei. Não é porque ele era forte. José sabia lutar? Será que ele tinha força? Não. José, ele foi rei só por causa de um talento de interpretar sonhos. Entendeu? De interpretar sonhos. E ele salvou toda a sua família. Sabe essa história? Família que estava em fome. O fome que estava na família. Mas aquele menino que foi ter, por causa só do talento, você vai ver em vão. Interpretar sonhos, será que é grave? Mas é aquilo. Não brincou. Olha o que eu vou dizer. Ele estava preso, mas não ignorou o seu talento.
Mesmo que você está passando momentos difíceis. Mesmo você está dentro da prisão. Dentro daquela cadeia. Utiliza o seu talento. Se você não ama esse Brasil. Você gosta daquele país que você gosta. Antes de chegar lá. Aqui. Use o seu talento. Através daquele talento. Vai te levar rápido. Vou te dar exemplo. Para você me entender. Hoje. Todos os países não querem que os brasileiros vão. Mas você vai te dizer. Se a pessoa é empresário aqui no Brasil, ele quer ir no Portugal, vou lhe dar visto. E ele vai? Por quê? Vou lhe dar visto dos empresários. E ele vai? Não vão lhe pedir. Porque ele é empresário. Ele não vai ter visto como todas as pessoas. Entendeu? Aí você ignora a sua oferta, a sua graça. Final de contas, a sua graça. O seu talento pode te abrir portas. Portas que as pessoas estão sofrendo. Mas você pelo seu talento vai abrir as portas que as pessoas estão sofrendo. No seu talento vai se abrir fácil. Acorda, meu irmão. Acorda. Acorda. Deus, Ele é bom. As lutas podem ter na família. Problemas podem vir na família. Pobreza pode chegar na família. Mas Deus sabe. Dentro de toda a família, há José. Aleluia. Talvez você José da sua família. No talento que Deus te deu. Aquele talento pode tirar toda a sua família. Você está dormindo. Você está ignorando isso. Você está esperando ser não. Você não está sendo aonde? Bem, mano. A coisa que faz diferença não é o lugar onde estamos. É você. Se te jogarem lá, o mato, se você sentir aquele mato, você pode mudar. Aleluia. Aquele que que nós falamos com tem ricos. Não tem ricos. Não tem pessoas que tem carros. Então, eles utilizaram a cabeça. Esse país que estamos no Brasil. Não há ricos. Não há pessoas que tem carros. Como conseguiram? Cabeça? Aonde você vai? Se você utiliza a sua cabeça. Quem me entendeu? Podemos derrubar a condenação de pobreza. Você está desenvolvendo os talentos que Deus nos deu. Multiplicando os talentos que Deus nos deu. Desenvolvendo os talentos que Deus nos deu. É um jeito de derrubar a pobreza. É uma forma de derrubar a pobreza. Nas nossas vidas, nas nossas famílias. Aleluia. Vamos ter mais um versículo para a gente orar. Provérbio. Aleluia. Provérbio. Chapitre nango 20, verset 13. Provérbio 20, 13. Assim já vai acontecer. Se você gastar o seu tempo dormindo, acabará pobre. Trabalhe e terá comida com fartura. Aleluia. Versão no Bíblia. Aleluia. Só que se você está passando o seu tempo dormindo, você vai terminar em pobreza. Você vai terminar em pobreza. Acorda. Trabalha. E você não vai voltar. O talento que você tem. Trabalha. Talento. Trabalha com isso. Não durma. Quem me entendeu? É desse jeito que você vai salvar a sua família. Hoje, se puder ter esse meu irmão, até esse dia vontade de chorar. Esse irmão. Esse irmão é pastor. Engenheiro. Sabe fazer tanto trabalho. Mas me disseram. Ouvi até tristeza. Ele habitava em Congo. E ele não conseguiu vir de Congo. Começou a fazer lavra.
Eu ouvi essa notícia. Eu conheço esse homem. Ele é pastor. Ele é engenheiro. Ele sabe fazer tanto trabalho. Ele não conseguiu Kinshasa. E ele foi fazer lavra. Ouvi isso, a gente está falando de chorar. E eu liguei meu irmão mais velho. Irmão dele mais velho. Eu disse mais. Mas onde ele foi lá? Me disseram que ele foi interior. É verdade. Ele foi fazer lavra no interior. Não tem jeito, ele só faz no interior. Só que nós queremos subir. É você que está lá e ele volta. Diga que não será para mim. Diga não será para mim. Se eu sonhar que me pegaram, me levaram na África, vou ter que orar naquela noite. Vou ter que orar muito. Esse Deus que me tira a mim volta lá. Jesus quando curava as pessoas dizia não volta mais lá. Aí você está na cidade, volta lá. Por quê? Não sabe utilizar o talento que ele tem. Será que você sabe? Ele tem talento. Ele é inteligente, mas não sabe utilizar isso. Acabou a inteligência e ele foi fazer lavra. Aí por que foi estudar? Por que inteligência na cabeça? Tudo que ele se fazer por quê? Mas lavra é difícil. Por isso o respeito das pessoas do interior são fortes. Fazer lavra é difícil. Conselho que eu quero te dar. Eu e você. Deus colocou alguma coisa em nós. A coisa que Deus colocou é capaz de livrar nossas famílias. Abra seus olhos. Abra seus olhos. Se você vê que Satanás está te trazendo sono. Sono é o quê? Outro sono é espiritual. Distração. Os outros estão acordados. Você está dormindo. Será que tu? Estamos muito em Lingala. Está dormindo. Acorda. Fisicamente não está dormindo. Mas as pessoas estão fazendo as coisas. E você está dormindo. As pessoas estão você dormindo. As pessoas abrindo a cabeça. Mas você dormindo. Acorde. Utilize o seu talento. Utilize a sua família Utilize o seu talento. A sua família se alimenta. Pobreza não é de Deus. 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 Como vamos vencer? Desenvolva o talento que Deus te deu. Será que alguém me entendeu? Desenvolva o talento que Deus te deu. Porque através disso você vai ser bênção para a sua família, bênção para seus filhos, bênção para seus irmãos, bênção para a igreja de Deus. Aleluia. Vamos orar hoje. A oração que vamos fazer, que Deus abra a sua cabeça. Que Deus abra a sua cabeça. Talvez você não está dormindo fisicamente, mas espiritualmente você está dormindo. As pessoas estão dormindo. As pessoas estão indo. As pessoas têm um bom processo. Mas você sempre dormindo. Sempre dormindo. Que Deus te faça acordar. Para que a pobreza que perturba a sua família, talvez também de você, a sua família vai ser abençoada. Aleluia. Eu conheço um homem. Ele não estudou muito, mas hoje até o pai dele trabalha nele. O pai dele saiu do interior onde eles viviam. Foram viver onde aquele menino vivia. O papai dele começou a gerar dinheiro do seu filho. Não pegue dinheiro do meu filho. Se o pai foi, se o filho foi, se o filho foi, não peguem dinheiro.
pai muito velho. A travers la companhia boa. Ele trabalha numa empresa do seu filho. Esse é muito esse. Não é felicidade? Ah, meu filho está bem. Tá bom, Gui. Ele está rico. Aleluia. Me quando tem na televisão. Esse já está assistindo na TV. Na balec né. Com os seus irmãos. Na mamãe na mão. Com a sua mãe. A famoso. Todos eles famosos. Por aqui. Por quê? Capo moa na boca. Só porque o filho dele. E aí eu pouco bonga. Você também conhece. Eu pouco bonga. Você está na minha vida. Não será tá lá na eu. Atrás do seu talento. Pouco bonga. Você conhece ele. Não será tá lá na eu. Atrás do seu talento. Mamãe na bino. A sua mãe. Papa na bino. O seu pai. Aí é na Os seus irmãos. Balec na bino. Os seus irmãos. A bonguinha será. Todos eles vão se enriquecer. Aleluia. Isso é possível. É possível. Isso é possível. É possível. Tá lá e usa na O boca. talento que tu tem. Colar na boca. Não durma. E não eu vou O que é saber. que você sabe fazer? Eu vou ter cá. Sabe vender? Colar na ti. Não durma. Teca. Venda. Aí não. Inteligente na cabeça. Teca. Venda. Mata. Suba. Mata. Suba. Mata. Suba. Molende. Forte. Olha muito pessoas na doia que eu Sabe quantas pessoas têm dom de vender? essa fongoli Mas se abrir, atalika. olha. Ele não vai usar uma A casa. voz está muito só. Na canina vai. Vou fechar. Até que uma desse. Já vendi 200, já acabou. E por que não? Já chega. Naquela não. Vamos embora dormir. Aquela na pongue. Ele foi dormir. Ele botou. Aleluia. Sala na maele. Tem inteligência? Faut pas maui. Você deve esquecer assim? Que trabalhe. Mas trabalha? Na maele. Com inteligência. Essa não podia definir. Eu tenho que objetivo? Na mata. Eu subi. Ou na mata. Para mim subir, Ou na se disciplina. vou ter que me disciplinar. Erra pongue. Hora de dormir. Erra musala. Hora de Erra trabalhar. colia. Hora de comer. Erra copema. Hora de Isso eu descansar. falei bem. Entendeu? Eu sou organizado. Organizando. Sala. Faça Sambi. e ora. O sali. Você trabalha O e pemi. você descansa. Essa na bato. Tem gente, Yesu. Jesus A sala. trabalhou, Essa na era pema. mas havia tempo que ele descansava. Zambe na biso. Nosso Deus, A sala 6 jours. ele fez 6 dias. A pema mkolo. Ele trabalhou um Essa dia. na bato. Tem gente, A sala kapolo moko. ele trabalhou um dia. A pema E kasi. descansa 6 dias. Tendo como na resultado. Mas como você vai ver resultado? Tendo como na resultado. Como você vai ver resultado? Aleluia. Eu sou culpado de quem? Eu sou culpado de quem? Ele matou Sambe na sala. Levante-se e vamos orar a Deus. Samba percepção uma casa. Deus nos deu força. Samba suka biso. To développer de cabo. Oyo samba cha kati na biso. Bona zana makabo na biso. Merci. Tokoma mama. Tala onzamba cha kati na yo eza lipamboli. Eza susu ekopambola yo na libota no na bandeko na yo. Eza nzela onzamba kosalela mpona kolongola yo na libota no nyonso na pauvreté. Toda nzamba. Yebisa nzambe merci. Tosambeli na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Sambela alléluia. Alléluia. Nzambe merci mpona likambo nyonso opesa. Nzambe merci mpona batala opesa biso. Merci parce que osali biso pamba te. Opesi biso moko na likambo. Moko na talent. Mpona nzela ya talent wana okopambola biso. Opambola libota na Israel. Okambola libota na Joseph. Nazara likambo to talent opesaki na Joseph. Ye na biso eza nzambe na ngai. Tolala pongi te na batala opesi biso. Sambe tolala pongi te na batala ochekati na biso. Mais servir mpona kozala lipamboli ya biso, ya mabota na biso, ya bana na biso, ya bandeko na biso. Yahweh merci pour la fidélité. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur. Na kombo na Yesu Kristo. Alléluia Jésus. Et analingi butu na to sambele pa na nzambe. Bolembo nyonso oye la kabiso. Distraction nyonso. Oye komema biso to zanga ko exploiter tala onzamba pesa biso. Ko exploiter na kabo ya malamu onzamba chakati na biso. Eza milimo nzambe te. Eza forme à pauvreté. Parce que Satan a ébi plus à komema biso na distraction, na pongi, na loyenge, de ko perdre ma opportunité ya ko développer talent munene. Talent ya malamu onzamba chakati na biso. Aliko sambele longo na ngaloba Yahweh. Yahweh. Na butu na lelo. Mulimo nyonso. Ya bolembo. Ya négligence. Ya paresse. Oye koye na bomo na ngai. Oye distraire ngai. Lelo na bebisi yango
na kombo na Yesu. Na bebisi yango na kombo na Yesu. Na bebisi yango na kombo na Yesu. Banda ko bebisi yango na kombo na Yesu. Tosambela na bombo na yo kayo. Eza forme ya pauvreté. Milimo na yena koma distraction. Milimo na yena koma poni exagéré. Milimo na yena kayo ma négligence na coopération na yo, na musala na yo, na mongoko na yo, na entreprise na yo. Eza mulimo ensemble te. Et yaka de po yo avancer te. Et yaka de po yo kende liboso te. Et yaka de po yo kende musika te. Et yaka de po yo koma mutu munene te. Okoma grande femme d'affaires te. Okoma mutu munene te. Na commerce na yo, na ma projet na yo. Baby sango na kombo na Yesu. 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 Ambo ya mashaka babo. Idele kebe boya baba 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 baba. Selebe boya baba baba. Selebe boya baba baba. Eboya baba baba. Idele kebe boya baba. Salama boya baba. Idele kebe boya baba baba. Yawe. Shino. Baby sango na kombo na Yesu. Neutralisé. Amboya masaga babo. Sendele kebe boya baba. Ikona libota na yo ezala détruit na kombo na Yesu. Condamnation nyonso ya pauvreté likola libota na yo ezala détruit na kombo na Yesu. Nalobi ebebisama na kombo na Yesu. Nalobi ebebisama na kombo na Yesu. Zambo akangola libota na Israël akangola pe libota na yo. Nalobi zamba akangola libota na yo. Zambe akangola libota na yo. Zamba akangola libota na yo. Zamba akangola libota na yo. Nazo déclaré na botu na lelo zamba komisa yo une grande femme d'affaires na kombo na Yesu. Okoma mama munene na ba affaire na kombo na Yesu. Okoma mutu munene na ba affaire na yo na kombo na Yesu. Zamba tombola yo financièrement na kombo na Yesu. Zamba tombola yo financièrement na kombo na Yesu. Zamba tombola yo financièrement na kombo na Yesu. Nazo déclarer na botu na lelo nyonso yo ko simba epambolama. Misala ya maboko na yo epambolama. Nyonso yo koteka etekama. Nalebi nyonso yo koteka etekama. Nyonso yo kosala epambolama. Zamba pambola misala na yo. Zamba pambola mombongo na yo. Zamba pambola koteka na yo. Zamba pambola ma projet na yo. Zamba pambola yo na kombo na Yesu Kristo. Amen.